Quando eu medito na palavra de Deus, uma das coisas que me chama muita atenção é quando no livro de Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 8, olha o que Paulo diz: portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu, antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Quando Paulo escreve a Timóteo, onde ele diz que o meu verdadeiro filho na fé, Paulo está preso. Paulo está preso por causa da palavra de Deus. E ele escreve esta carta lá para a Ásia, para Timóteo. Ele mesmo na prisão, Paulo não se envergonhava do Evangelho de Cristo. E ele dizia que ele era um prisioneiro, não prisioneiro de Nero, do rei Nero, prisioneiro do Senhor Jesus Cristo. Isso me reflete muito e me leva a meditar na sua palavra e refletir sobre a minha vida. E o apóstolo Paulo, ele estava numa prisão. E nesta carta ele fala do abandono. Ele fala de dois homens que lá na Ásia abandonou o Evangelho. O sofrimento de Paulo maior não era por causa da prisão que ele estava. O sofrimento maior que ele via que na Ásia algumas igrejas abandonaram o primeiro amor. Algumas igrejas não levaram a sério o Evangelho do Senhor. E muitos se introduziram dentro das igrejas, levando heresias, fábulas. E isso acontece nos dias de hoje. A preocupação de Paulo em escrever a carta a Timóteo era para alertar a igreja sobre o perigo de pessoas infiltradas dentro da igreja e tentando distorcer o Evangelho. Jesus, ele é o centro. A cruz é o meio a qual nos leva a Cristo. Quando se fala de cruz, está falando de sacrifício, de um evangelho tomado por esforços, de um evangelho levado a sério, de um evangelho que produz no nosso espírito a luz divina. E quem diz para você que o evangelho é essa facilidade? O evangelho produz o sofrimento. E no meio do sofrimento, lado a lado, vai também o poder de Deus, que vai nos conduzindo a saídas. Nunca, jamais, uma pessoa entra dentro de um problema quando está atrelado à cruz. Nunca entra em um problema para sair da mesma maneira que entrou. Porque Deus, ele é luz. O perigo que nós estamos vivendo nesta época é de viver um evangelho que não produz em nós sofrimento, dor. Porque muitos estão escapando, muitos estão fugindo do sofrimento, da angústia,
Eu quero dizer que é o sofrimento por causa da palavra de Deus, não é o sofrimento por causa dos meus erros, pelas consequências do meu pecado. É o sofrimento que o Evangelho produz. A luz sempre incomodou as trevas. A luz do Evangelho sempre dissipou as trevas. Por isso que há uma reação. Quando nós estamos na luz, há uma reação das trevas. As trevas tentam dissipar a luz, mas jamais as trevas irá dissipar a luz. O Evangelho do Senhor é um evangelho de sofrimento, de preço. A palavra diz que importa que por meio das tribulações entramos no reino dos céus. Se a tua vida aparentemente está tudo bem, não tem perseguição, você não passa luta, não passa deserto, tem alguma coisa errada. Hebreus 10:32 diz, Paulo, cheio do Espírito Santo, alertando a igreja, e diz assim: lembrai-vos de quando foste iluminados, suportaste as lutas e sofrimento. Quando foi que a luz entrou no nosso coração? Quando foi que a luz entrou no teu coração? Naquele dia que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a luz penetrou no teu coração. E Paulo dá um alerta: lembrai-vos, quando aquela luz entrou no teu coração, que você teve o primeiro amor de ler a Bíblia, primeiro amor do Evangelho. Você só queria falar de Deus, você só queria andar com Deus, tudo para você era Jesus, até mesmo era classificado como crentes bitolados e fanáticos, porque havia no teu coração uma chama, havia uma luz do Evangelho. Agora, por que vem um sofrimento depois? Porque Satanás, ele não atira em quem está nas trevas. Satanás não atira em quem está nas trevas, não. Satanás atira em quem está na luz. Quanto mais a luz brilha na sua vida, mais as trevas se levantam para tentar te derrubar. A palavra diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Guarde a fé no teu coração. Ela é a arma e o veículo que nos transporta à glória de Deus. Seja diferente. Seja um crente diferente. Seja aquele crente aonde a luz do Espírito Santo brilhe na sua vida. Aonde você estiver, a luz do Senhor há de brilhar. As pessoas lá fora, ao olhar para você, tem que ver em você, tem que ver em mim a luz de Deus brilhar. Testemunho, vida com Deus, caráter, personalidade. Deixe com que o mundo veja a luz do Espírito Santo que brilha sobre a tua vida. A religião não pode fazer isso, mas é a palavra de Deus compreendida no meu coração que me leva a entender e compreender que Jesus é o centro da minha vida e a cruz é o meio que me transporta até essa luz. Jesus.